Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, continuamos com a nossa série de mensagens falando sobre apostasia. Juízes, capítulo 17. Enquanto você abre a palavra de Deus nesse texto, já peço que você também para hoje à noite ore. Eu tenho um texto desafiador, difícil para essa noite, para ser pregado. Se em todo o texto a gente precisa da oração dos irmãos para que possamos falar, pregar fielmente a palavra do Senhor, para o texto de hoje à noite eu preciso que você, mais do que nunca, peça a misericórdia de Deus para mim na hora de pregar à noite. Então lembre, na sua oração hoje à tarde, em algum momento, pastor, Senhor abençoe o pastor Laércio, ele tem um texto difícil para pregar hoje à noite, ele vai precisar muito da sua graça. Juízes capítulo 17, queridos, acompanhemos a palavra de Deus, que nos diz o seguinte: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja, meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Capítulo 18, um pouquinho mais para frente, ali no versículo 19. Eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Versículo 25. Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim, prosseguindo o seu caminho, os filhos de Dan e a Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou-se para a sua casa. Eu pulei o 24, mas seria importante lê-lo também. Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntas, que é o que tens? Queridos, a apostasia não é algo que normalmente acontece fora da igreja, mas é uma característica específica de gente que em algum momento professou a fé cristã e por dezenas de motivos teve o coração endurecido e acabou um dia saindo das nossas fileiras. Isso sempre ocorreu, como o texto de hoje mostra. E essa realidade nas páginas dos antigos tempos da história do povo de Deus demonstra que a apostasia não é uma novidade e que nós devemos tomar profundo cuidado com aquilo que estamos fazendo, com aquilo que cremos, como estão os nossos caminhos.
Juízes é o livro que vai tratar do povo de Deus. Sim, está falando aqui não de pessoas que não conhecem supostamente o Senhor, não de pessoas que jamais tiveram, deixaram de ter contato com a palavra e com os mandamentos de Deus, mas com gente que conhece supostamente a Deus e os seus mandamentos. Mas infelizmente nessa época não há um líder à altura que possa guiá-los, ensiná-los, repreendê-los, falar da parte de Deus ao coração deles. É muito possivelmente a concretização daquilo que o texto bíblico diz em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O povo estava se corrompendo porque não havia profecia, não havia ensino, não havia a centralidade da palavra de Deus no meio do povo. Até agora, o livro de Juízes, você pode depois fazer esse exercício em casa, narrava a vida e a ação de vários juízes em várias regiões de Israel, como o povo de Deus que tinha sido libertado. Juízes pode ser talvez resumido num grande ciclo, você pode imaginá-lo aí em sua mente agora. O povo de Deus está distante, não tem mais um líder. O povo de Deus se afasta do Senhor, começa a pecar profundamente. Deus manda um povo estrangeiro para oprimir e disciplinar o povo de Deus. Eles clamam, Deus manda um juiz, o juiz liberta o povo esquece da libertação, esquece de Deus, volta a pecar novamente e o ciclo se repete. Mas agora os capítulos finais quebram um pouco esta narrativa. A partir desse capítulo, até o último deles, o autor preocupa-se em falar de 2 episódios na vida privada do povo de Deus, ligado inclusive à liderança religiosa. Você vai ver nesse capítulo, e também no capítulo que vamos ver essa noite, histórias falando sobre alguma coisa dos levitas, que deveriam ser homens santos, dedicados ao Senhor, que guiassem o povo de Deus na palavra de Deus. E o texto fala da realidade de coisas que, infelizmente, estão também acontecendo dentro da igreja, que mostram, na vida de muitas pessoas, uma absoluta apostasia, e às vezes até mesmo em determinadas igrejas, todas elas com sua liderança, acontecendo coisas desse tipo. Eu queria que você acompanhasse comigo e visse algumas características da apostasia quando ela atinge o povo chamado povo de Deus. E a primeira característica baseada nesse texto é que quando a apostasia atinge o povo de Deus, nós podemos ver claramente a desobediência aos mandamentos de Deus. Acompanhe, Mica é um homem que só toma a decisão de devolver o fruto do seu roubo. Se você percebeu, o texto começa assim: a mãe tinha lançado uma maldição sobre o ladrão dos seus pertences, da sua prata. Aí o filho acho que ficou com medo da maldição. Chegou, mãe, quem roubou fui eu. Então, a história começa de uma maneira inusitada. Nós temos uma mãe, pelo jeito, super protetora, um filho ladrão que só fala que roubou porque ficou com medo da maldição, e a mãe, ao invés de discipliná-lo, diz: bendito seja o Senhor, meu filho. Que bom, foi você que me roubou e está devolvendo, está tudo bem, está tudo ótimo, não tem problema. Então aquele homem, aquele rapaz fica com medo da imprecação, da maldição da sua mãe, e então fala: fui eu. A mãe perdoa, então nós temos um sentimento bom, mas não exige nenhum sinal de arrependimento, nenhuma confrontação. Ela passa a mão na cabeça do filho. E aqui nós temos, você vai perceber, várias quebras de mandamentos de Deus que demonstram que aquela família está alheia às coisas de Deus e não está nem aí para o que Deus ensinou, ordenou. E essa é uma das claras formas de demonstração de apostasia. Quando os mandamentos de Deus passam a não ter nenhuma importância no meio do povo de Deus, quando eles são quebrados sistematicamente, quando criamos desculpas para isso, quando temos 2 pesos e 2 medidas, porque o roubo é roubo, não importa se é um estranho ou um filho. Quando aos inimigos o rigor da lei, mas aos amigos, isso acontece na igreja, a apostasia tomou conta. Veja, preste atenção, alguns dos mandamentos que foram quebrados aqui. Primeiro, a Bíblia diz: honra teu pai
E a tua mãe, Mica não está nem aí, ele rouba a própria mãe. O mandamento diz, não cobiçarás. A mãe de Mica dedica a prata para fazer um ídolo, o seu filho rouba porque cobiça, mas depois ela falou, vou dedicar essa prata para Deus e manda fazer ídolo. Mas se você notou, ela tinha um determinado peso, ela não dedicou tudo. Ela dedicou uma ínfima parte em relação ao que havia sido roubado e devolvido. Tanto a mãe como o filho são extremamente cobiçosos, eles amam o dinheiro, eles amam a prata. A Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. O que eles fazem? Há uma mistura, um sincretismo nesse lugar. Eu agradeço a Deus, mas eu vou criar uns ídolos aqui porque é melhor. Eles têm um sistema próprio de adoração. Eles acham que sabem qual é a melhor maneira de adorar e de serem religiosos. A Bíblia diz, não farás para ti mais de escultura. Eu não preciso explicar o que acontece no texto. Eles fazem deuses de prata, forjam, esculpem. E há uma incoerência grande, não só neles, mas em todo idólatra, todo aquele que adora algum tipo de ídolo. Veja, a prata foi roubada por quem? Por um homem próximo. Estava no poder de quem? De um homem. Quem que fez a imagem? Algum homem. Para fazer um suposto Deus, ela tinha que ser derretida, forjada por homens. Aquela prata em si, aqueles deuses não valem nada. Mas o homem forja um Deus segundo o seu coração. A Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que a mãe dele faz? Ela amaldiçoa. Quando descobre que é o filho, abençoa. E depois usa o nome de Deus para quê? Para fazer ídolo. Quando a lei moral de um Deus onisciente é deixada de lado, queridos, a apostasia que antes já tomou conta do coração, caminha passos largos, cada vez mais e mais, no meio do povo de Deus, para a sua própria destruição. A desobediência aos mandamentos de Deus é uma primeira característica quando a apostasia atinge a igreja. Mas há uma segunda lição. A apostasia, quando atinge o povo de Deus, é demonstrada por uma fé baseada em vantagens obtidas. Você sabia que tem gente que vem para a igreja porque pensa nas vantagens que pode obter? E tem gente que sai porque não vê nenhuma vantagem mais pessoal que obtia? É o que acontece nesse texto. Quando a apostasia chega, as pessoas começam a frequentar a igreja, possuem uma fé, até mesmo, como eu disse, a deixam, porque passam a olhar na perspectiva de vantagens. O que a igreja pode me dar? O que Deus pode me dar? Se você prestou atenção no texto, percebeu isso. Além do misto de superstição, de sincretismo, há uma questão de supostas vantagens. Veja, Mica faz ídolos. Na religião judaica, não era qualquer um que podia ser sacerdote. Nós temos aqui uma clara questão de nepotismo. Bom, eu criei os ídolos, eu vou fazer o meu filho sacerdote aqui. Ele quis trazer uma vantagem para a família, quando ele não podia fazer isso. Se você prestou atenção, quando ele faz os ídolos, ali aparece um levita, e o levita, o texto bíblico diz, uma vez indiretamente, outra vez na narrativa de maneira direta pelos lábios do próprio levita, ele diz, eu vou ficar onde melhor me parecer. O levita não podia ficar onde melhor lhe parecesse. Deus tinha designado as cidades onde os levitas iam habitar. Deus tinha designado quais eram as funções específicas dos levitas. Mas a gente acha, chegam ali, né, um levita, não, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para fazer, eu sei os meus caminhos, eu sou o Senhor do meu destino, das minhas escolhas. E Mica, depois que convence aquele levita tolo, limitado, a se tornar o seu sacerdote, não sabemos o que aconteceu com o seu filho, né? Foi deixado já de lado. Se você prestou atenção, e isso eu queria que você olhasse com carinho no versículo 17, último versículo, né? O versículo 13 diz, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Se você prestou atenção,
Tanto Mica quanto o levita possuem uma religião, uma fé, que se baseiam apenas, exclusivamente nas vantagens que podem obter. Uma fé supersticiosa. Agora tem um sacerdote, Deus tem que me abençoar. Eu vou para a igreja todo domingo, Deus tem que me abençoar. Eu sou um canalha em casa, está todo mundo mal, mas Deus vai me abençoar, porque todo domingo eu estou na igreja. Eu sou um péssimo funcionário, mas como eu vou para a igreja, Deus vai me abençoar. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não faço nada que Deus manda, mas eu estou todo domingo na igreja, então Deus vai me abençoar. Isso é uma fé supersticiosa. Porque o ser humano caído, queridos, quer adorar a Deus segundo sua própria imagem, segundo a sua própria semelhança. E faz isso toda vez quando abre mão de certos aspectos da vontade de Deus revelada e aceita alguns outros e substitui outros por aquilo que Ele deseja. Amoldamos a nossa fé conforme a cultura vai também mudando. Quando na verdade Deus quer que o homem seja única, exclusivamente moldado pelo seu poder, pela sua vontade e por sua palavra revelada. Nós temos o costume, às vezes, de subjetivar os padrões morais. Assim como Mica, eu conheço muita gente que diz, o pastor chega assim, meu irmão, você não pode namorar com essa pessoa, vai destruir sua vida. Mas pastor, eu sinto paz no meu coração, só pode vir de Deus. Se eu estou sentindo paz, só pode vir de Deus. Quantas vezes no ministério, com certeza, o Nelson ouviu isso muitas e muitas e muitas vezes. Mas eu estou em paz. Pastor, eu tô tendo intimidade com meu namorado, que não é meu namorado, mas isso vem de Deus, eu estou em paz. A gente vai casar depois, porque isso vem de Deus. Pare de subjetivar a sua fé, pare de subjetivar a palavra de Deus. O que Deus ordenou para você em todas as áreas da vida está especificado não no que você sente, não na paz falsa do seu coração, mas em sua palavra. Pare de vir à igreja ou de buscar a Deus supostamente diante daquilo que Ele pode dar para você. Sabe, porque muita gente está mudando de igreja, pula toda vez de igreja, porque ele está buscando vantagens na igreja. E quando ele não encontra aquelas vantagens, quando não encontra alguém para apoiar o seu pecado, quando ele não encontra alguém para concordar com os seus pecados, ele vai embora. É Mica, é levita, como desse aqui. Eu vou ficar onde melhor me parecer, quando nós devíamos dizer, eu ficarei onde melhor parecer ao meu Deus. O comportamento de Mica e do levita é uma clara descrição daquilo que alguns estudiosos que não são cristãos estão usando hoje como termo para se referir ao tipo de evangelicalismo que tem lá nos Estados Unidos, mas que tem aqui também. Tim Keller, em sua obra Ego Transformado, Michael Horton, em outra obra, usa esse termo chamado, não precisa guardar, tá bom, mas é deísmo moralista terapêutico. Deísmo é a ideia de que Deus criou tudo e depois foi embora. Ele deixa as coisas transcorrendo normalmente. Ele não se envolve com a nossa vida pessoal, ele não se envolve com esse mundo no dia a dia. Ele deu corda e foi embora. Moralista, o que só vale é aquilo que moralmente eu acho que é certo e errado. Não que Deus estipulou, eu acho que é certo ou errado. Terapêutico, aquilo que me faz bem. Enfim, o que essas três palavras querem dizer que está acontecendo com a igreja hoje? As pessoas pensam em Deus como alguém que não se envolve com a nossa vida pessoal, ele não tem nada a ver com a sua vida, com a minha vida pessoal, ele tem mais coisa para fazer, eu tomo as decisões que acho melhor para mim. Moralista, Deus só diz a respeito às coisas que eu acho que são boas ou coisas que são más. Se eu fizer coisas boas, tem evangelho que pensa assim, se eu fizer um número de coisas boas que é maior do que coisas más, eu vou para o céu direto. E terapêutico, olha, eu busco a Deus para me fazer bem quando eu estou mal. Quando eu fico bom de novo, esquece negócio de Deus, de igreja, de culto, de ensino, de oração. Cada vez mais os crentes enfatizam aquilo que preferem na palavra de Deus,
cria um próprio padrão para eles, que determina, segundo os seus olhos, o que é bom e o que é ruim. E acho que com isso eles são religiosos, estão salvos. É apostasia, irmãos. Apostasia. Terceira e última lição. A apostasia no meio do povo de Deus, atinge o povo de Deus quando nós percebemos que ela está baseada em fé, cujo alicerce são os ídolos falsos. Depois do desenrolar de toda a história, Mica se vê numa situação na qual tudo aquilo que ele construiu, todo o seu sistema religioso, toda a superstição, toda a sua fé furada, são completamente destruídos. A gente não lê o texto todo, mas o texto narra em seguida a tribo de Dan, que não tinha feito o que Deus tinha ordenado, de conquistar o restante da terra que Deus havia prometido. Começa a perambular para um lugar ali para tentar achar o restante da terra para eles, e encontra a casa de Mica, encontra um levita, encontra um culto falso. Eles fazem o que? Decidem, vamos passar naquela casa, levar tudo embora, inclusive o sacerdote, para ser sacerdote da tribo. Ali já inicia no coração da tribo de Dan um desejo meio idólatra que vai se consumar na separação das tribos anos depois. E se você prestou atenção no texto, Mica reúne alguns homens, vai atrás daquela tribo de Dan. E ele diz: vocês roubaram meus ídolos. Se eu não tiver, parece uma criança mimada, né? Se eu não ficar com esses ídolos, que mais me resta? Ó vida, ó azar, que vai ser da minha vida, que vai ser da minha família, que vai ser da minha religiosidade, que vai ser da minha fé. Acabou, os ídolos foram roubados, tudo acabou. A apostasia aqui é caracterizada por uma vida que deposita sua confiança em algo ou alguém, ou até mesmo em um sistema que se tornam ídolos em torno dos quais toda a nossa vida vai girar. Nossa esperança, sentimentos, valores, amor, trabalho. Em torno do que o seu coração, sua vida e esperança estão girando? Pense exatamente agora, se você perder alguém ou algo que está alegrando profundamente o seu coração e que não tem nada a ver com Deus, identifique esse ídolo aí no seu coração. Se você perdesse isso agora, a alegria continuaria em sua vida ou ela seria perdida? O problema, queridos, é que os ídolos não podem cumprir aquilo que prometem, muito menos podem se manter de pé por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde eles vão ser tirados, demonstrando a fraqueza do nosso sistema de fé. O grito de Mica: que será de mim sem esses ídolos? Será o grito de todos que abandonaram o Senhor, viraram as costas ao verdadeiro evangelho, desprezaram a voz do grande rei que chama os perdidos e sem direção a segui-lo exclusivamente. Porque o único alicerce sólido em quem realmente podemos confiar é o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a sua vontade, algo que nenhum falso ídolo poderá suprir para nós e em nós. Que Deus nos livre, queridos, da apostasia em nosso meio. Que Deus nos ajude, que a nossa fé seja alicerçada nele e em sua palavra. Vamos orar. Louvamos o seu nome, Senhor, e pedimos: ajuda-nos, pois se continuarmos ou tentarmos continuar sozinhos, não haverá força suficiente em nós para vencermos o nosso próprio coração idólatra, este mundo que impõe seus conceitos idólatras, Satanás que usa da idolatria do coração para nos desviar da alegria, para nos desviar da tua presença e da tua palavra. Fica com o teu povo, visita-nos nessa manhã, abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.